vocês já sabem disso, eu sempre digo, e eu não consigo reproduzir com palavras a emoção que sinto nos momentos em que fazemos o diálogo fraterno. Nós já sabemos, mas o diálogo fraterno nasce da percepção das dificuldades, dos desafios, das dores, de tudo aquilo que nós vivenciamos diariamente e naturalmente precisamos reconhecer, lidar, aprender a lidar melhor. E o diálogo fraterno é uma oportunidade para que isso aconteça. Nós temos a possibilidade de conversar, trocar ideias positivas, reflexões e proposições para o enfrentamento dos nossos desafios. A alegria hoje é ainda mais especial porque recebemos o nosso querido irmão e amigo Adeilson Salles, que nos brinda com a sua presença. Imagino que vocês já conheçam Adeilson, mas eu vou fazer questão de apresentá-lo. Adeilson é também poeta, palestrante e escritor, vejam vocês, de 75 livros, numa única encarnação. Não é isso? Só nessa encarnação. Numa única encarnação. Então, um trabalho maravilhoso, destinado ao público infanto-juvenil, também ao público adulto, mas predominantemente ao público infanto-juvenil. Participa de forma recorrente em feiras de livro, bienais, faz palestras em empresas, escolas, e tem alguns títulos paradidáticos que são utilizados em escolas públicas, escolas privadas. Então tem uma vivência incrível e tem histórias muito especiais sobre o enfrentamento dos desafios da juventude. Como sempre fazemos, Adeilson, te oferecemos de cada uma dessas pessoas que encontra-se aqui no salão, as pessoas que nos assistem pela TV Comunhão, pela TV FEB, um abraço caloroso, um abraço fraterno e a gratidão pelo maravilhoso legado que você vem deixando para todos nós. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Comunhão Espírita de Brasília pela primeira vez, o carinho, o aconchego que eu venho recebendo. É claro que eu já me identifiquei, já coloquei na lista dos meus pedidos para a próxima encarnação, reencarnar aqui em Brasília, longe de São Paulo, onde reencarnei há 56 anos atrás. A alegria é grande tratar de assuntos voltados para a educação, porque entendemos que o Espiritismo é uma proposta eminentemente educativa. Por isso nos fascina. Eu já gostaria de dirigir ao Adeilson primeira pergunta. E se tratando de desafios da juventude, podemos imaginar, Adeilson, que família e educação seriam os principais aspectos sobre os quais nós deveríamos nos debruçar para tratarmos a questão dos desafios da juventude? Bom, sem dúvida alguma, a família é a primeira sala de aula do espírito quando volta ao mundo. Na família nós encontramos todo um quadro de diversidade comportamental. Alguém pode alegar o seguinte: a minha família é perfeita, tudo ocorre harmoniosamente, nos entendemos muito bem. Isso até o dia que chega algum agregado. Porque sempre vem alguém para somar aquele grupo, para trazer ensinamentos e a beleza da oportunidade de se aprender. Realmente, a família é uma sala de aula. Nós encontramos hoje o reflexo do aturdimento que a sociedade experimenta, o reflexo das famílias aturdidas. A sociedade hoje é o reflexo claro de que a família encontra-se em processo de dissolução. Os Espíritos nos dizem, na questão 775 do Livro dos Espíritos, que a dissolução dos laços familiares vai implicar para a sociedade numa recrudescência do egoísmo. E é isso que nós estamos testemunhando hoje, a recrudescência do egoísmo entre as pessoas.
O egoísmo é o grande obsessor do coração humano, da alma humana. E isso se reflete em todos os setores de atividade humana e, é claro, dentro do seio familiar. Os nossos jovens estão carentes de referências positivas na nossa sociedade. Os grandes desportistas, via de regra, acabam decepcionando os jovens. Os artistas, também, de uma forma ou de outra, acabam decepcionando os jovens. Os papais e as mamães estão legando a educação dos seus filhos para o Google, o que é algo temeroso. Se você mantém o seu filho dentro de casa, a criança ou o jovem, com a intenção de protegê-lo das péssimas influências do mundo, mas se você deixá-lo na companhia de um smartphone, de um iPad ou de um notebook, ele já tem ali diante dele e nas mãos dele um instrumento que lhe permitirá, por exemplo, acessar uma página do Facebook que cultua o suicídio. Ele terá como acessar, através do Google, escrevendo a palavra sexo, filmes pornográficos. Então, diante desse quadro em que todos nós, pais, educadores em geral, nos sentimos sitiados pelas péssimas influências do mundo, o Espiritismo nos chega como a grande esperança, já que é uma proposta eminentemente educativa, para nos orientar no trato da educação, do relacionamento com as nossas crianças e os nossos jovens. Sou professor e tenho um aluno de 14 anos que veio me dizer sobre sua vontade de cometer o suicídio. Por acreditar nas palavras dele, que não haveria motivos mais para viver, o que fazer nessa situação? Essa questão, ela retrata as muitas mensagens que eu recebo, já que nós temos oportunidade de fazer palestras para jovens em escolas e o envolvimento direto com esse público. Ela retrata a condição de muitos outros jovens que me escrevem dizendo, por exemplo, que por sentirem atração por um jovem do mesmo sexo, um garoto ou uma garota, querem se matar, dar cabo da vida, porque sentem-se na condição de excluídos, de aberrações da natureza. Isso é muito grave. Um jovem de 14 anos para afirmar que não vê sentido na vida, que tipo de estrutura emocional este jovem tem? Nós devemos ir mais adiante e nos aprofundar na análise dessa situação, porque um jovem de 14 anos que faz uma colocação como essa, é claro que sente-se desamparado, não se sente acolhido, primeiramente dentro do lar, sente-se desmotivado, não tem referências positivas. Nós defendemos a ideia de uma educação, a educação proposta pelo Espiritismo, que é uma educação que espiritualiza. Os papais e as mamães, que estão sempre preocupados com a formação dos filhos para lograr o sucesso no campo profissional, para alcançar o status de ter um diploma acadêmico afixado na sala como condição para a felicidade, devem despertar para a necessidade desses tempos em que esses espíritos que reencarnam, jovens que fazem uma afirmação como essa, estão ávidos, necessitados de receber o pão da educação espiritual, já que a educação acadêmica já nos provou sobremaneira que ela não é o suficiente para implementar a felicidade no coração humano. Médicos que se suicidam, advogados que se matam, engenheiros que dão cabo da vida porque não encontraram um sentido, um significado para a vida. Eles não têm como avaliar a vida de uma maneira abrangente, essa lente que o Espiritismo nos oferece, para que possamos olhar para o mundo e compreender o estágio atual pelo qual passa a humanidade. A educação acadêmica não esclarece, não ajuda e não orienta. Então,
Um jovem que faz uma afirmação como essa é um grito de alerta, é um grito de socorro que deve fazer os nossos corações despertarem para nos preocuparmos em levar uma informação espiritualizante para as nossas crianças e para os nossos jovens. Caso contrário, dia virá em que o nosso filho dentro de casa surgirá como um elemento estranho, alguém desconhecido com quem não tivemos o menor contato, porque passamos a maior parte do tempo falando, esquecendo de conversar com o filho e com o jovem. No caso que a questão se refere, em particular, é muito importante se aproximar desse jovem para ouvir o seu coração. Esse professor e os professores, é bom frisar, são, de fato, os grandes missionários do futuro, pois não virão salvação para a humanidade de religião alguma. O homem não logrará salvação através do catolicismo, do budismo, do judaísmo ou do espiritismo. A salvação da humanidade vem da escola. A salvação da humanidade vem da educação. Uma educação holística, uma educação integral, uma educação que contemple o aspecto acadêmico, mas principalmente contemple o aspecto espiritual. É isso que dá sentido à vida, é essa orientação que esse jovem precisa e alguém que se aproxime dele e lhe dê ouvidos e tenha paciência para conversar. Sou professora de língua portuguesa e gostaria de saber se os temas de seus livros são espíritas. Fale um pouco sobre seus títulos. Imagino que os títulos que são utilizados nas escolas, imagino que seja isso. Eu não programei, quando escrevia os meus primeiros livros, os livros infantis, que eu lancei os primeiros pela nossa Federação Espírita Brasileira, eu não programei e nem imaginei que esses livros fossem parar dentro das escolas, mas foram parar. Então, muitos são considerados paradidáticos. A mensagem é sempre uma mensagem edificante. Aqueles que tratam de aspectos religiosos ou falam da reencarnação, é claro que não foram parar dentro das escolas. Mas, naturalmente, alguns títulos que tratam dos valores, da ética e dos valores morais, acabaram sendo levados para as escolas. E muitos foram adotados em escolas. Tanto é que, militando apenas no meio espírita, eu passei a receber convites para fazer palestras nas escolas. E eu teria aqui para contar muitas histórias a noite inteira dos casos que eu já testemunhei com os jovens e com as crianças nas escolas onde vou. Histórias comoventes, histórias que certamente causariam emoção em todos que estão aqui essa noite. Então, a proposta da nossa mensagem é sempre de levar esse legado de uma educação ética, moral, que valorize a criatura humana, que valorize a criança, que valorize a família e que valorize o jovem, que principalmente destaque a necessidade dos pais pararem de falar com os filhos e passarem a conversar com os filhos. É preciso ouvir o que os filhos têm a dizer, sem abrir mão da autoridade, sem fazer uso do autoritarismo, mas ouvir aquele coração, para que nós possamos, de fato, ter oportunidade de, ouvindo e conhecendo, estabelecer uma relação em que os dois lados da via educativa, porque a educação, através da ótica espírita, é uma via de duas mãos, onde nós ouvimos e nós falamos e temos a possibilidade de aprender. Eu poderia destacar, são muitos livros, na verdade não são 75, são 80 nessa encarnação, 81 que eu estarei lançando na Bienal de São Paulo agora, no mês de agosto. Para Chapeuzinho e Meio, por exemplo. É um livro que eu escrevi, o meu Chapeuzinho, eu fiz uma releitura da Chapeuzinho Vermelho, a minha Chapeuzinho é Chapeuzinho e Meio, que fala dos lobos maus virtuais. O vilão da nossa história não é o lobo mau. Como eu trato de pedofilia no livro, embora a criança não saiba ainda o que é o sexo, nós tratamos de maneira preventiva e profilática, levando uma mensagem
de um personagem que se chama Pedro Ófilo. Eu fiz, é claro, um jogo com as palavras, da palavra pedófilo para Pedro Ófilo, para ilustrar e alertar os pais que eles devem estar atentos para o conteúdo que os filhos andam acessando na internet. Então, através da história da vovozinha, a minha vovozinha conversa com a Chapeuzinho pelo computador. E o computador da vovozinha dá um pane. E a Chapeuzinho pega a bicicleta e vai lá na floresta passar o antivírus no computador da vovozinha. Porque a vovozinha cai muito nas conversas que elas entretêm. Então a gente vai por aí, por esse meio. Uma outra história que eu escrevi também, que eu julgo importante para esses dias, para o público infantil, é Alice no País das Famílias. É uma história visitando uma escola, estando numa classe onde alunos apresentavam ali as várias composições familiares dos dias atuais, crianças com 2 pais, com 2 mães, com um pai, com uma mãe. Eu não poderia dizer àquelas crianças que elas só seriam felizes tendo um pai e uma mãe, já que o quadro era diverso diante dos meus olhos. Como educador, na hora eu não sabia o que fazer, inventei essa história. Contei a história de uma Alice órfã que vai parar num país de famílias e que encontra todas as famílias como nós temos hoje na sociedade, com essa composição. E lá todas as famílias juram amor por Alice. Enfim, não vou contar o resto, porque eu não vim aqui para contar a história da Alice, mas só para despertar a curiosidade. Procuramos trabalhar nessa veia. Fizemos adaptação da história de Shakespeare, Romeu e Julieta, dentro da série Anjos, onde nós trabalhamos o suicídio, Fugindo para Viver, Jovens Demais para Morrer, onde nós escrevemos um romance que se passa com personagens jovens durante a Segunda Guerra Mundial e depois eles se reencontram na atualidade. São os mais variados assuntos, são os mais variados temas. Quem desejar conhecer a nossa livraria aqui da Comunhão, não tem os 80, eu acredito, mas tem boa parte dos nossos livros. Qual seria, Adailson, a melhor maneira de combater os programas de televisão que tanto influenciam os jovens ao mau caminho? Colocando limites mesmo. Você só pode ficar 2 horas na internet e ponto, acabou. Simples. Limites. Eles precisam de limites e os pais não dão limites. Os pais são permissivos. Quando nós não damos limites, é claro que eles se arvoram, donos de uma liberdade que ainda não possuem. Nós ficamos confortáveis assistindo o nosso telecine, ou futebol, ou seja lá o que for, e eles ficam tendo acesso a todo tipo de conteúdos. É preciso de limites. É preciso falar com os jovens, conversar com os jovens acerca dos assuntos. É preciso falar sobre sexo, é preciso falar sobre masturbação, é preciso falar sobre obsessão, é preciso falar sobre influência espiritual. Se nós não conversarmos, não explicarmos, quando dissermos um não para os nossos filhos, nós temos que explicar por que não. Eles merecem isso. Nós não devemos adjetivar os nossos filhos, seu vagabundo. Não faça isso. Os nossos filhos não são vagabundos. Os nossos filhos podem não ser aquele primor de espíritos que nós esperávamos, reencarnados na nossa casa, como um Chico Xavier ou como uma Madre Teresa. No nosso lar aportam espíritos que ainda não foram alçados à condição de espíritos perfeitos. Estão conosco porque precisam de nós. E para aqueles que têm filhos especiais, Deus outorga esses filhos especiais para pais que Ele acredita serem especiais. Então nós estamos vinculados a filhos, a crianças e a jovens que necessitam da nossa força como educadores, não necessitam do nosso autoritarismo, necessitam da nossa autoridade, e a autoridade só se dá pelo exemplo. Nós subjugamos a inteligência dos nossos filhos. E depois eles nos surpreendem. Precisamos estar atentos aos sinais que eles nos dão. Eles nos mostram quem são, se nós prestarmos atenção, se nós conversarmos com eles. Seguindo essa mesma linha,
agora migrando da televisão para as redes sociais, mas a temática é a mesma. Em tempos de redes sociais, dominando o mundo, quais são os maiores desafios que a educação tem a enfrentar? Nós diríamos que o desafio da educação, para nós que estamos pais, avós, que somos educadores, o desafio da educação é essa necessidade premente de sermos honestos. Nós precisamos ser mais honestos. Por exemplo, morre alguém na família. Muitos pais pegam a criança e afastam daquele ambiente para que a criança não participe do velório. A criança tem que participar do velório. Ela não tem que ser erguida lá para beijar o defunto. Isso não. Mas ela tem que participar do velório. Ela tem que fazer parte da vida real. E se ela não tiver ainda a compreensão para alguns assuntos, nós, como educadores, precisamos nos preocupar e nos esforçar para adequar ao entendimento da criança o fato que se passa na vida. Então nós vivemos muito no tempo de camuflar as coisas, de esconder as coisas. É justamente a honestidade da proposta educativa, de olhar nos olhos dos nossos filhos, de dizer assim, olha, papai hoje não tem dinheiro para comprar isso para você. Papai precisa trabalhar, o dinheiro não cai do céu. Mas tem gente que se endivida, que faz prestações para manter uma realidade que não existe. Papai chora, papai erra, o papai está sofrendo, o papai está com dificuldades. Os filhos vão compreender, eles vão entender. Mas a partir do momento em que nós, de maneira presunçosa, acreditamos que os nossos filhos são diferentes de todas as outras crianças, que eles podem ficar numa redoma exclusiva e que nada lhes atingirá, nós já estamos começando de maneira equivocada uma relação que deve ser de amizade, de cumplicidade, mas que o pai não pode abrir mão do seu papel de pai. Pai é pai, amigo é amigo. O pai pode estar próximo, o pai pode conversar, trocar ideias, mas o pai é chamado à responsabilidade de conduzir essa criatura no melhor caminho. Adeilson, qual seria a importância de nós nos tornarmos referências para os nossos filhos, na medida em que, naturalmente, nós temos o compromisso de educá-los, mas transmitimos uma mensagem, transmitimos ensinamentos, transmitimos aquilo que nós entendemos que seja o melhor em termos de educação, mas se nós não ancorarmos tudo isso numa referência que se dê através do exemplo, será que essa educação estaria fragilizada? Totalmente. É interessante os jovens hoje, os jovens com os quais eu converso e observo nas atividades em que participo. O jovem, ele, na adolescência, na pré-adolescência, ele já começa a avaliar a conduta do pai e da mãe. Ele observa se aquilo que o pai fala, o pai faz. Todo esse caldo, mais as influências exteriores, as redes sociais, a mídia, a televisão, o mundo lá fora, aquilo que ele recebeu na infância e que ele começa a avaliar e comparar. E mais um detalhe muito sério, as reminiscências de vidas passadas que afloram, formam um caldo no psiquismo do jovem, mas a explosão dos hormônios que o deixam fragilizado e, de certa forma, muito volúvel ante as influências que o mundo traz. Mas se dentro de casa o discurso do pai não é ancorado no exemplo, ele sabe que o pai está mentindo. O pai, ou a mãe, ou o educador, seja lá quem for, ele sabe. Não adianta nós termos um discurso muito bem elaborado, termos profundo conhecimento da ciência, termos profundo conhecimento da matemática, da geografia, da historiografia da humanidade. Mas se nós não tivermos proximidade com os nossos filhos, para que eles ganhem confiança em nós, e nós não alinharmos o nosso discurso com o nosso exemplo, com a nossa ação, fica muito difícil deles acreditarem naquilo que a gente diz.
Não sei se você se lembra, hoje de manhã eu comentei com você que as perguntas normalmente são incríveis. Qual seria a melhor maneira de um filho educar seus pais? Você trata da educação infantil. E quando o desenvolvimento tem que ser feito na situação inversa? Eu acho que vou chamar Allan Kardec para responder essa pergunta. Vou me concentrar para chamar Kardec, mas eu já vou me adiantando aqui para que o codificador chegue e me ajude. Nós não podemos restringir e entender os nossos filhos apenas pela idade física. Se nós somos espíritas e reencarnacionistas, estas criaturas que habitam o nosso lar já viveram outras vidas. E, quiçá, muitas vezes, têm muito mais experiências do que nós, mais maturidade. Eu conheço muitos jovens que são mais maduros do que os pais, que com 30, 40 anos são adolescentes irresponsáveis. O filho, na sua maturidade espiritual, e é claro que é uma prova clara da existência da reencarnação, uma realidade como essa, porque nós estamos vendo na prática um filho maduro com pais, muitas vezes, inconsequentes ou imaturos espiritualmente. Se ele está situado nesse contexto familiar, porque vale a pena ressaltar, nenhum de nós está à revelia da misericórdia de Deus. Nenhum de nós está orbitando afastado do amor de Deus. Nem os nossos irmãos lá do Estado Islâmico, nem os nossos irmãos do Boko Haram, nenhum desses terroristas que tem essas práticas infelizes está apartado do amor de Deus. Então, tudo que a logística divina preparou para você, no seu pequeno núcleo familiar, como para o macro núcleo familiar da humanidade, se encontra à parte e fora das leis de Deus. Consequentemente, um jovem que tenha mais maturidade que os pais está inserido nessa família porque ele tem um papel a cumprir e que certamente poderá acontecer até mesmo no amparo dos pais na idade senil ou em outro momento mais delicado. Essa experiência valerá, porque neste grupo que está reunido nesse contexto familiar, todos têm um papel a cumprir. Qual a idade limite dos filhos para receber a nossa orientação e a nossa conversa? Os mais velhos, por serem adultos, se julgam donos da verdade e não aceitam mais a orientação dos pais. Isso pode acontecer. A educação não é um processo formatado. Cada ser humano é um universo, é um espírito diferenciado, com o seu conjunto de experiências adquirindo ao longo de sucessivas encarnações. Cada um se manifesta de uma forma. Existem filhos que são dóceis aos pais. Me permitam fazer um comentário particular. Eu estou jovem há mais tempo, com 56 anos. A minha mãezinha, com 94, de vez em quando me liga, ela mora em São Paulo, eu estou morando em Olinda, e ela me liga para perguntar se eu já comi. Perguntar aonde que eu ando e o que eu ando fazendo. E eu ouço aquilo e dou até um sorriso com a preocupação dela. E tudo que ela me fala, eu entendo, dentro do contexto de idade que ela tem, que vem do coração generoso e amoroso que as mães têm. É claro que na rebeldia própria de algumas pessoas que se encontram na faixa do tudo saber e da independência que acreditam ter com relação à vida e aos pais, isso pode acontecer. Mas aquele pai que observa essa conduta do filho, que ele possa ter compreensão e olhar para o filho como sempre olhou, como alguém necessitado de experiências próprias que a vida se incumbirá de trazer o processo educativo necessário àquela criatura. Você poderia falar sobre a importância da evangelização do jovem para a construção do espírito? Eu vou fazer mais, eu vou começar a falar pela evangelização da criança. Uma criança evangelizada hoje é um perturbado a menos na fila do passe amanhã. Então,
os pais devem atentar para essa realidade. Se você quer que o seu filho seja mais equilibrado e contribuir para essa educação, para que ele seja feliz, ou seja, ele recebe a educação acadêmica que você fornece colocando ele nas melhores escolas, mas ele deve receber a priori a educação que espiritualiza e que vai dar sentido à vida. Uma criança evangelizada é um perturbado a menos na fila do passe. Um jovem evangelizado é, com certeza, a possibilidade de uma família mais bem estruturada amanhã. Um jovem que recebe informações do sentido da vida, do que ele está fazendo aqui na terra, da sua destinação, de onde ele veio, para onde ele vai, é claro que ele terá uma conduta diferente. E no contato com os jovens que eu tive agora à tarde, eu disse a eles, vocês são jovens, então por favor sejam jovens, namorem bastante, beijem bastante, vão para a balada, mas indo para a balada não se droguem, não bebam, não fumem. Você tem que aproveitar a beleza da vida e da sua juventude sendo um jovem lúcido. Não há necessidade de se entorpecer para experimentar as belezas que a idade juvenil traz. Mas é claro que um jovem evangelizado ou espiritualizado tem uma condição de equilíbrio muito melhor. Em sociedade, conscientemente, ele será um jovem normal, mas vacinado contra os males ilusórios do mundo. Meu irmão passou a odiar o filho, porque assumiu que é gay. O filho é excelente jovem, mas entrou em depressão. O que posso dizer a esse pai? E ele já se apresenta aqui como um jovem de 20 anos. Bom, essa realidade, o nosso tempo não é muito longo, mas rapidamente eu digo a vocês, eu fui procurado a certa ocasião por uma mãe que desesperada dizia que ia colocar a filha para fora de casa, porque a filha estava namorando uma menina. E eu perguntei a ela, fiz várias perguntas sobre o comportamento da filha. Ela era estudiosa, ganhou bolsa de 100%, trabalhava, entregava o salário para a mãe, se preocupava com a mãe, ligando do serviço para ver se a mãe já tinha tomado o remédio. Ou seja, era uma filha excelente, mas estava namorando uma garota e por conta disso a mãe dizia que ia colocá-la para fora de casa. E ela me perguntou o que eu achava. E eu respondi a ela, a sua filha cuida da senhora, é responsável, não tem vício, é dedicada, eu acho melhor a senhora mudar de casa e deixar a sua filha em paz. Porque o preconceito é muito grande nessa área da homoafetividade. Vale lembrar que nós somos espíritos que estamos encarnados, que o nosso tempo aqui na Terra é passageiro. Aqueles que se encontram na condição de homoafetividade, eles não são gays, eles estão gays na presente encarnação. É uma experiência inerente a essas almas, uma experiência que deve ser respeitada. A experiência que cada um de nós passa no campo das nossas provas e dos nossos aprendizados é a experiência necessária para cada um. Seja quem for o filho que você tenha, ame-o, porque o mundo já é cruel o bastante para maltratar o seu filho, porque ele está na condição de homoafetividade. Isso não é crime. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar, pai? Diga isso para o pai desse garoto. O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Ele colocaria o filho para fora de casa? E para esse jovem, a mensagem é de que ele é um espírito querido, filho de Deus e muito amado, tanto qualquer um de nós. Ele é tão amado como Chico Xavier é amado por Deus. Ele é tão amado como Jesus Cristo é amado por Deus. Sabe por quê? Porque ele também é filho de Deus. Como orientar pequenas crianças no nível espiritual quando o pai segue uma religião ou outra? Receio criar confusão em sua base religiosa por eu crer na reencarnação e metade da família na ressurreição. Como agir? Agir naturalmente, antes de tudo, de acreditar na reencarnação ou na ressurreição, sendo cristão. Porque pessoas que acreditam na reencarnação e na ressurreição existem a um monte, mas cristãos são poucos.
E o cristão, ele compreende, ele aceita, ele entende, ele não violenta, ele não impõe. Antes de crermos na reencarnação ou na ressurreição, é importante que nós sejamos cristãos nas nossas ações. E os cristãos são tolerantes. O culto no lar pode ajudar na educação espiritual dos filhos? E caso seja positivo, por que muitos não o fazem? Imagina o culto do evangelho no lar, né? Imagino que seja isso. Bom, vamos imaginar um centro cirúrgico. Um centro cirúrgico precisa, principalmente, não apenas da capacidade do médico que vai manusear os instrumentos cirúrgicos, mas um centro cirúrgico precisa primordialmente de higiene. Não é isso? É ou não é, pessoal? Se precisa de higiene, a higiene é um componente determinante no sucesso das cirurgias. A nossa cozinha precisa de higiene para que ela possa servir ao preparo dos alimentos. A nossa casa precisa do evangelho, porque precisa ser higienizada. O ambiente da nossa casa é a soma das mentes que lá habitam. A psicosfera do nosso lar reflete a soma das mentes que ali habitam. Então, se existe pancadaria verbal, xingamento, palavrões, é claro que esse ambiente está, digamos assim, sujo, gorduroso, de energias deletérias. O evangelho no lar, semanalmente, quando se reúne a família, ou quando ninguém quer fazer, mas um membro pode fazer, ele já pode acender a luz do evangelho. E ele estará promovendo a asepsia do ambiente doméstico, estará higienizando a psicosfera, afastando espíritos desequilibrados e as energias que nós mesmos trazemos para dentro do nosso lar, quando de maneira invigilante discutimos no trânsito, cultivamos pensamentos infelizes e sentimentos infelizes. A prática do evangelho no lar é garantia, sim, auxilia na educação dos filhos, e nós já temos hoje disponível, sem querer fazer propaganda do nosso trabalho, livros que tratam das histórias do evangelho adaptadas para a criança. Numa relação a dois, já que pela espiritualidade é um resgate, eu não diria que é sempre um resgate, mas vamos lá. É um resgate, o casal briga, discute e com certeza trará um pouco de traumas aos filhos. Como o casal deve reaver a relação? Ou seja, acabou o respeito, acabou o casamento, ou é relativo? De forma alguma. É importante que... É claro que não se deve brigar na frente das crianças. E não adianta também ir para o quarto, se esbofetear, deixar as crianças no outro quarto e acreditar que elas não estão percebendo. Porque a criança ela é muito sensível. E ela sente na psicosfera quando nós adultos estamos destemperados. A criança sente, a criança percebe e a criança capta as energias negativas, deletérias da nossa discussão. Então nós devemos evitar, nos esforçar. Espera as crianças não estarem em casa ou sai para conversar publicamente, que estando num restaurante ou na pizzaria, vai só o casal, aí as pessoas vão ter vergonha de gritar uma com a outra e vão ter uma conversa civilizada. Medidas podem ser tomadas para se evitar essa exposição. E nós devemos nos esforçar ao máximo de não envolver as crianças nos nossos desequilíbrios. Se eu utilizar a palestra de hoje numa disciplina de um curso superior de pedagogia, informando o tema da palestra e pedindo para filtrarem os aspectos no campo da educação, pergunto: a direção da faculdade poderia alegar que estou fazendo algo contra o Estado laico e fazer represálias? Qual o argumento poderia usar para respaldar o uso de conhecimentos espíritas numa sala de aula sem falar de reencarnação? Eu falo nas escolas de espiritismo sem falar em reencarnação. Eu sou convidado para falar em universidades, para professores formandos, para falar sobre educação, sobre o valor da educação.
E a gente tem que observar também que o professor é um ser humano, que tem problemas, que está desvalorizado, e quando ele vai para o ambiente escolar, nem sempre é fácil cuidar de filhos mal educados, que estão sendo enviados para escolas. Para a escola. O Espiritismo, ele trata de verdades naturais. Não há necessidade de violentarmos a fé de ninguém com termos dito espíritas, utilizados e comuns ao meio espírita. Mas nós podemos falar de ética, de moral, de respeito. Não é? O espírita preserva o meio ambiente, então ele deve ser um cidadão corretamente ecológico. O espírita deve saber que ele não pode tomar um banho muito longo. O espírita não pode jogar papel no chão. Dentro da escola, da universidade, onde quer que estejamos, nós podemos exemplificar a nossa fé sem que tenhamos a necessidade de expor esses termos ou aspectos inerentes ao Espiritismo, como reencarnação, comunicação dos espíritos. Mas se trabalharmos apenas o contexto do amor, do respeito e da ética, eu tenho certeza que isso cabe em qualquer lugar. Porque aonde eu vou, em universidades, eu trato desses temas e as pessoas pedem para voltar. Adeilson, como lidar com o filho de pais separados, que quando resolvem se unir novamente, esse filho é contra? O menino só tem 10 anos. É espiritual ou é uma questão de psicólogo? Não, é uma criança inteligente mesmo. Ela deve ter sofrido muito e testemunhado muitas coisas. Por isso que ela não quer. Então os pais devem fazer uma avaliação e ter paciência com a criança. E aguardar. Eles podem até pedir a ajuda de um psicólogo para que uma nova readaptação seja feita. Mas é importante ressaltar que se eles voltarem a morar com a criança e retomarem os mesmos comportamentos que tinham anteriormente, eles vão criar graves problemas emocionais para essa criança. Então, que eles possam ir se reaproximando, vão namorando, fica um numa casa, um na outra, vão ao cinema, levem o menino, não contem para ele que vão casar de novo para que ele não vá contra, mas tenham paciência, porque a criança agindo dessa forma, certamente é porque ela tem razões muito grandes, porque a criança é muito honesta. Uma pessoa que se suicida devido a uma depressão tem o perdão de Deus? Pode deixar de ir para o umbral se era uma boa pessoa em vida? Obrigado. A pessoa agradece. Quem agradece sou eu. Tudo na vida tem atenuantes. E é claro que essa pessoa que cometeu o suicídio por estar em depressão, a responsabilidade dela é diferente daquele que cometeu o suicídio porque levou um fora da namorada, ou porque a conta bancária estourou, ou porque a vida lhe disse algum não. Então, existem atenuantes. Se nas leis humanas existem atenuantes para a prática dos crimes, evidentemente, a lei celestial, a lei que rege a vida, ela é muito mais abrangente. Portanto, essa pessoa, é claro que por dar cabo da própria vida, experimentará as lições, o aprendizado necessário a essa condição. Né? Por umbral, a pessoa pode ficar tranquila, todos nós vamos. Mais tempo ou menos tempo, todo mundo vai dar uma passadinha lá. Não é? A nossa condição, nós somos espíritos obsessores em progresso. Estamos aprendendo. E é claro, no caso do suicídio, haverão sofrimentos inerentes a essa condição, mas o amor de Deus é infinito. Adeilson, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, só para não deixar nenhuma dúvida. Uma das perguntas anteriores fala que o casamento é um resgate, e não necessariamente é um resgate. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão, só para que nós tenhamos a perspectiva de adequar e acomodar cada uma dessas situações na linha do tempo, na nossa situação atual? O casamento, o que nos leva ao casamento, o que nos move ao casamento, na identificação com o outro coração, nem sempre tem muita clareza de sentimentos. E com isso nós experimentamos realmente algumas situações ruins e desconfortáveis, mas a escolha foi nossa. O casamento não é um resgate. O casamento é uma grande oportunidade de crescimento mútuo.
Nós conversávamos pela manhã e eu dizia que esses casais que estão há 30 anos, 40 anos vivendo juntos, eles não estão juntos porque são iguais. Eles estão juntos porque são muito diferentes, mas se compreendem nas diferenças e aceitam as diferenças. Quando nós identificamos alguém que encanta o nosso coração e entendemos que devemos buscar nesse alguém a companhia para a nossa vida, nós deveríamos nos indagar, não se a pessoa tem uma complexão física admirável e interessante, não se a pessoa tem uma conta bancária que vai garantir o meu conforto amanhã, mas a pergunta que nós devemos nos fazer é, será que eu terei prazer em conversar com essa pessoa até o final da minha vida? Porque o que fica do relacionamento entre nós e o mais importante é a possibilidade de se conversar, de se conviver. Porque o prazer, o desejo, isso tudo com o tempo se ameniza, não é? Aquele príncipe vira sapo, fica com o controle remoto em cima da barriga, assistindo o jogo, não é? A princesa aparece na sala com a toalha na cabeça. É a realidade da vida, a lei de Newton atua e tudo cai. Mas o que não deve cair é o nosso desejo em conversar, o nosso prazer em conversar. Então, talvez, e é próprio de um mundo de provas e expiações como o nosso, o casamento ainda esteja na nossa interpretação equivocada como algo que venha a atender os meus interesses. E o casamento é uma possibilidade de crescimento espiritual. Para auxiliar os jovens, você falou da evangelização. Mas qual a sua opinião com relação aos tratamentos psicoterapêuticos? E quando eles se recusam, como fazer? Vale a pena ir junto com eles? Se existe uma prescrição médica, dependendo do caso, para um tratamento terapêutico, nós devemos atender a prescrição médica, a orientação médica, aliando a isso a orientação espiritual, aliando a isso o nosso interesse pela vida do jovem. Nós devemos nos interessar pela vida dos jovens até quando eles ouvem funk. Até quando eles escutam uma música que não nos agrada. É importante que nós estejamos juntos com os nossos filhos, para que no instante em que haja a necessidade de uma decisão qualquer, num campo mais difícil, eles nos ouçam. Se eu nunca me aproximei do meu filho, se eu nunca me interessei, se eu nunca fui com a minha esposa ao pediatra, como é que eu posso querer agora ter a confiança do meu filho? Como é que eu desejo ter ascendência sobre o meu filho só porque eu sou pai? É claro que não. A condição de paternidade, ela vai muito mais além do título. Ela vai na condição e acontece na parceria, no acompanhamento, no amor, no entendimento, na aceitação e na compreensão dos nossos filhos. Quando eles dizem não, é preciso ter paciência, ir se aproximando, ir ganhando confiança, estando perto para que as coisas se tornem mais favoráveis. Mas a natureza não dá saltos. Estou com um problema grave com meu filho, que foi educado e evangelizado nesta casa. Aos 22 anos, deixou a doutrina espírita. Descobri há 2 anos que usa drogas e não tive coragem de abordá-lo, porque vai assumir que usa e não sei como lidar com este problema. Ele não faz especificamente uma pergunta, relata, mas imagino que deseja ouvi-lo acerca dessa questão. Claro. Se ele frequentou e foi evangelizado, ele já tem uma semente dentro dele. Nem sempre as sementes germinam no tempo em que nós esperamos. Algumas experiências como essas são dolorosas, mas essas experiências devem ser enfrentadas. E a minha sugestão, se me permite falar nessa condição, também de irmão, de alguém que usou drogas durante muito tempo e que acompanhei esse problema, as drogas elas trazem a enfermidade para a família toda. Toda a família adoece junto com o usuário de drogas. É importante que o pai e a mãe se aproxime. É importante que o pai e a mãe não digam para o filho, você usa drogas, você é um vagabundo, você não presta.
Nada disso. Ele está enfermo. O uso de drogas é questão de saúde pública nos dias atuais. Quem quiser conhecer o umbral na Terra, eu dou o endereço. Basta ir na Cracolândia, em São Paulo. Passe ali pelo centro de São Paulo e vá na Cracolândia que você vai ver como é o umbral. É algo terrível. Criaturas enfermas. Quem entra no campo do uso da droga perde todas as referências morais, familiares, vai entrando em estado de degradação moral, espiritual, passa por processo obsessivo de fato. Mas o que o amor não resolver, nada resolve. Então, é importante se aproximar do filho. Se o filho admitir, procurar auxílio de profissionais. Um problema como esse, uma luta como essa, não deve ser enfrentada na solidão, sozinho. O pai não pode agir sozinho, sem ter conhecimento. Existem grupos, mesmo que sirvam para chorar conosco, mas existem grupos que nos fortalecerão para lidar com a situação. Tenha a coragem de enfrentar, de ir ao encontro, acima de tudo, de amar seu filho e seguir estendendo a mão para ele. Podem os espíritos influenciar as crianças? Uma das nossas obras fala muito claramente sobre os bastidores espirituais das reuniões de evangelização. Nós somos aproximadamente hoje mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. Desencarnados, aproximadamente 14 bilhões de espíritos. Então, como dizia Paulo, nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. As crianças, que são espíritos que estão em pequenos frascos, já viveram outras vezes, têm a sua história de outras vidas e são, é claro, também influenciadas pelos espíritos. É claro que no período infantil, até os 7 anos de idade, embora possa acontecer de uma influência perniciosa acompanhar a criança, ela sofrer pesadelos e outras situações desconfortáveis, que a doutrina espírita e os centros espíritas estão habilitados a cuidar, na maioria das vezes a criança tem a sua proteção até que se complete a encarnação. Mas as crianças sofrem, sim, influências espirituais. Pensando em influências espirituais, não devemos nos deter apenas nas influências espirituais negativas, porque Deus fala até através do vento que sopra, que dirá através da boca de uma criança. Por que ainda sofremos por amor se sabemos que ninguém é de ninguém? Nós estamos aprendendo a amar. Amar é um exercício. Amar é um exercício constante, como tudo. E, evidentemente, quando nós criamos expectativas, e as expectativas são sempre de nossa responsabilidade, nós corremos o risco de nos frustrar. Ninguém vai atender a toda a nossa idealização da pessoa perfeita. Nem filho, nem esposa, nem marido, nem pai e nem mãe. A nossa condição é de espíritos aprendizes, seja na relação amorosa, homem e mulher, seja na relação entre pais e filhos, enfim, não somos donos de ninguém e essa realidade precisa ser absorvida por nossas almas que ainda se dedicam ao amor no sentido da posse, né? Deus, eu não vou resistir. Eu vou te pedir, já estamos nos aproximando do término do programa, eu vou te pedir para você contar uma das suas incríveis histórias, para nós encerrarmos com chave de ouro esse nosso encontro. Aproximadamente 8 minutos. Rapidamente, essa história não fui eu que escrevi, quem escreveu foi a vida. Num centro espírita, no estado de São Paulo, na faixa do Cais, o público atendido, quando o centro foi inaugurado, era que se abriu a porta do centro, entraram os assistidos para assistir a palestra, para ver a palestra. E aí entraram pessoas defecadas, pessoas urinadas, pessoas sem camisa, prostitutas, usuários de crack, e os dirigentes na primeira palestra do centro olharam para aquelas pessoas, disseram boa noite, sejam felizes, vão em paz, e a palestra estava encerrada. Porque eles não sabiam como lidar com aquele público.
Na próxima reunião, eles já receberam as pessoas, dando para as mulheres absorventes higiênicos, dando para os homens prestobarbas, oferecendo banheiro para que as pessoas tomassem banho. E esse centro cresceu muito por fazer um trabalho diferenciado. Em 6 meses, a palestra já tinha 15 minutos, 20 minutos, já se dava sopa, absorvente, prestobarba. Alguns amigos da associação médica estavam fazendo implante na boca de morador de rua, o outro médico fazendo consulta com morador de rua. Um trabalho gigantesco que eu precisaria de mais tempo para detalhar. Volto a repetir que essa história foi a vida que escreveu. Certa feita, eu fui convidado a falar sobre o Evangelho para os moradores de rua, na faixa portuária do Cais, para esse público que chegava lá às 7 horas da manhã, vindo das baladas da noite, homens, homossexuais, negros altos, de minissaia, de peruca, que vinham da sua noitada para tomar café e para ouvir sobre o Evangelho. Fui convidado e lá compareci e contei uma história após o Evangelho. Estava cheio aquela manhã, 7 horas da manhã, já estávamos lá. E quando eu terminei de contar a história, eles começaram a aplaudir. E aquilo me comoveu sobremaneira e eu me comprometi a todos os domingos ir lá, contar histórias para esse público e falar sobre o Evangelho. Naquela época, eu morava lá em Santos e o meu filho, que trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo, morava em São Paulo, capital, 100 quilômetros de distância da minha casa, 100 quilômetros. Vocês vão entender por que eu falei do meu filho. Eu ia lá aos domingos e olhei para aqueles moradores e resolvi propor-lhes um desafio. E assim que encerrei mais uma fala do Evangelho e mais uma contação de histórias, eu os desafiei dizendo assim: eu quero saber se alguém aqui tem coragem de me dar um abraço. E eu levei um susto, porque um senhor de cabelos brancos pulou, ergueu-se e veio na minha direção e formou-se uma fila. E eu comecei a abraçar aqueles moradores de rua e já me disse para mim mesmo, domingo que vem eu vou reforçar o meu desodorante, porque eu pretendo continuar abraçando esses moradores de rua. E todos os domingos que eu não viajava para fazer palestras, lá eu estava, falava do Evangelho, contava a história e distribuía abraços grátis. O dia que eu não ia, domingo que vem eu não venho, estarei viajando, fazendo palestras, mas daqui a 15 dias eu retorno. E quando eu retornava, 15 dias depois, eu chegava antes do centro abrir e tinha morador dormindo na rua e eu passava por eles, eles me viam, erguiam a cabeça, como é que você foi de viagem? E aquilo me surpreendia. Certa feita, um domingo, o meu filho, que mora a 100 quilômetros de mim, na época era solteiro e morava sozinho, estava no apartamento dele em São Paulo, capital, meia-noite, vai no banheiro e cai no chão do banheiro. Tem um problema na coluna e fica travado. E começa a gritar por socorro. Os vizinhos ouvem e chamam os bombeiros. Os bombeiros vão até o apartamento do meu filho, quebram a porta e encontram o meu filho caído no chão do banheiro, com dor. Ele estava com aquela roupinha que a gente gosta de dormir, aqueles shortinhos furadinho, mais confortável, aquela camisa surrada. Pegaram meu filho, colocaram na maca e levaram para o hospital, aproximadamente 2,5 km da casa do meu filho. Aplicaram-lhe uma injeção, 4h30 da manhã, o meu filho sem dinheiro, sem celular, sem chinelo. E agora, a dor passou, ele tinha que voltar para casa. Ele decidiu então ir a pé. E saiu do hospital, caminhando pelo centro de São Paulo, em direção à casa dele. Quando ele passa por baixo de um viaduto, ele ouve uma voz: "Ei, ei, você!" Era um morador de rua, que se aproximou do meu filho, olhou de cima a baixo e disse assim para ele: "Nossa, mas você está mal, hein?" E disse a ele assim: "Você está descalço?" E o meu filho disse: "Estou." Um tanto sem graça, ele ganha muito bem. O morador de rua pegou um par de chinelos e deu para o meu filho. O morador de rua olhou para o meu filho e disse assim: "Eu posso fazer uma prece por você?" E no final, o morador de rua disse assim: "Eu posso lhe dar um abraço?"
E o meu filho foi para casa, esperou amanhecer para poder me ligar e me contar essa história que a vida escreveu. Assim como ela escreveu essa história na minha vida, eu tenho certeza que Deus escreve inúmeras histórias na sua vida. Mas nós precisamos ler essas histórias. E para ler, nós precisamos ler com o coração. E eu desejo imensamente que todos, ao retornarem para os vossos lares esta noite, possam ler as histórias que Deus escreve para os vossos corações. Incrível, né, pessoal? Estou emocionado também. Bela história. Nós queríamos te agradecer. Eu que agradeço. Adeilson, muito proveitoso o nosso encontro, muito rico em esclarecimentos, muito tocante do ponto de vista das emoções e eu tenho certeza que definitivo nas nossas vidas. Sucesso, paz e saúde na sua vida, longevidade nessa carreira, que chegue aos 100, 120 livros, tocando muitos corações. Tocando muitos corações. Nós desejamos uma boa noite a todos, um bom final de semana e, mais uma vez, muito obrigado, Adeilson. A minha gratidão à Comunhão Espírita de Brasília. Obrigado.